Olá, meus irmãos, tudo bom? Eu sou Alex e hoje eu vim falar novamente da palavra de Deus com vocês, né? Eu quero pedir para vocês compartilharem essa palavra com todos os irmãos que você conhece, todas as pessoas da igreja, se for possível, mandar para pastor, né? Eu quero aqui tirar um problema que está acontecendo, a falta de vigilância, né? Nós vamos falar sobre o Apocalipse, o fim dos tempos. Eu quero ser breve no que eu vou falar, mas o momento que a igreja vem passando, né? A gente tem que falar sobre isso. Mesmo eu vou mandar para todas as pessoas que eu sei, né? Que são de igreja, que falam alguma coisa de Deus, sabe? E que pessoas que eu sei que as pessoas vão me bloquear, porque eu vou me adentrar, né? Num campo que está sendo muito falado, hoje é dia 6/10/2022, né, que é a política, tá bom, pessoal? Mas eu não tenho, quem me conhece sabe que eu não tenho lado político. Então é muito fácil para mim falar. Graças a Deus, Deus me permitiu neutro, né? Nunca, eu me interesso sobre política, né? E me informar, certo? Só que nunca tomei um partido, né? Então, se você tiver como você falar assim, me dá aqui, então, seus documentos, que eu vou ver de quem você votou nos últimos anos. Não tem, tá? Você pode pegar o meu título, né? E eu nunca acreditei no sistema político brasileiro, nunca acreditei, não acredito, certo? O sistema, ele foi criado para gerar corrupção, foi gerado para ter corruptos, certo? O sistema brasileiro, ele não funciona de política, né? Ele não funciona. E se você acredita que funciona, eu sinto muito, mas eu acho que você deve estar dormindo, né? Há muitos anos dormindo, continua dormindo, mas nós vamos aqui falar sobre as coisas de Deus, tá bom, pessoal? E o que está acontecendo hoje no Brasil, gente, é algo semelhante, só que nem se compara com o que vai ser a época do Apocalipse, né? Nem se compara com o que vai ser o domínio, né, do anticristo aí no nosso mundo, né? De uma maneira geral, né? Eu quero falar para vocês o seguinte: eu tenho visto muitas pessoas dizendo, vota nesse que esse vai fazer isso, vota nesse porque senão não vamos poder pregar a palavra, vota nesse porque senão vai tirar a Bíblia da mão da gente. Ah, eu recebi uma notícia que vai fazer isso. Presta atenção, pessoal. Quando é que Deus ele escondeu, né, do cristão, né, verdadeiro cristão? Porque assim, realmente, hoje a igreja dá vergonha da igreja, dá vergonha das pessoas que falam de Deus, que acreditam em Deus, que acreditam no cristianismo, que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam no nosso Senhor Jesus Cristo e no próprio Deus verdadeiro, né? Porque Jesus, ele deixa claro, né, que haverá perseguição. Jesus, ele deixa claro que haverá um tempo que, se a gente for levado à prisão, é para a gente ir à prisão. Se a gente for levado à espada, é para ir à espada. Certo? Ou seja, é mais fácil você se entregar para ser preso, para ser morto, do que você viver. Então, por que as pessoas estão lutando por esse mundo? Por que as pessoas estão combatendo, né, um combate que elas acham que vai salvar o mundo de uma perversão? Qual que é o problema que o cristão tem? Qual que é o problema que os pastores estão enfrentando na mente deles, né? Eu vi aí o Silas Malafaia, né, falando que não tem problema se pisar numa igreja de maçom. Certo? Tá circulando um vídeo aí antigo, né, do Bolsonaro, numa maçonaria, casamento feitos em maçonaria, né? E aí os cristãos estão todos revoltados, voto ou não vota, voto ou não vota. Gente, eu vou falar para você uma coisa, esse aí não é nem um problema. Não é um problema. O problema é um pastor como Silas Malafaia falar que não tem problema. Esse é problema. Agora, Bolsonaro ir na maçonaria, Bolsonaro fazer oferendas, né? Tem vários
várias fotos, várias matérias ele fazendo oferenda para imagens de escultura. Isso, para Deus, é uma abominação. Eu já mostrei para crentes e eles acham que é a coisa mais normal. O problema não é o Bolsonaro fazer uma oferenda. O problema é um cristão achar isto normal. Esse é o problema. Uma igreja doente, pessoal. É uma igreja, não, mas vão arrancar a Bíblia da nossa mão. Vão arrancar a palavra de Deus da nossa mão. Vão destruir a palavra de Deus da nossa mão. Não, meus irmãos. Você está destruindo a palavra de Deus. É você que está destruindo as coisas de Deus. Será que você não está percebendo que existe em Deus uma santidade? Que existe em Deus uma vontade, que existe em Deus aquilo que Ele quer que aconteça. O Apocalipse, ele vai destruir tudo. Qual que é o problema que você tem de aceitar a palavra de Deus como ela é? Estava conversando com a irmã, Dayana, né? E isso foi que saiu na conversa. As pessoas não aceitam a maneira que Deus é. Por isso que querem lutar por esse mundo. Eu vi pessoas falando de política, foram me entregar um papelzinho e falando assim, não, tem que votar nessa pessoa, porque senão nós não vamos poder pregar a palavra. A Bíblia Sagrada diz que dos cristãos, né, esse espírito maligno que paira no ar farão de nós negócio. Ou época boa de se usar um crente, que é época de eleição. Diz qualquer coisa que o crente acredita. Qualquer fantasia o crente acredita. Mas o crente, ele devia estar ligado nas coisas de Deus, ele devia estar focado nas coisas de Deus, né? Que pra gente, se a gente espera alguma coisa dessa vida, nós somos os mais miseráveis possíveis. Então, se para nós viver é Cristo e morrer, é uma vantagem. É uma vantagem, pessoal. O que vocês esperam desse mundo? O que vocês estão esperando deste mundo? Então, Deus ele vai permitir, né, o Apocalipse, uma coisa terrível, né? E se você ficar, tu vai sofrer, tu vai gemer. E você tem grandes chances de você seguir o anticristo. Grandes chances. Porque eu quero dizer aqui, eu não apoio o Lula e não apoio o Bolsonaro, mas eu vou falar daquilo que eu vi. Tá? Tem na internet, né? Tem um vídeo do Lula dizendo que ele estava falando com o demônio, que o demônio estava apoiando ele, né? Tem um vídeo circulando nessa época aqui, ó. 6/10/2022, no grupo bolsonarista. Os crentes. E vários vídeos de gente crente pedindo para votar em Bolsonaro. Certo, pessoal? E quando é época que não tem eleição, não tem coragem de sair na rua e pedir para uma pessoa aceitar Jesus. Falar da palavra de Deus com verdade. Qual que é o problema que vocês têm? Qual que é o problema que a igreja está passando que está doente? Qual que é o problema que vocês têm? Você deve conhecer alguém que tem esse problema. Ou eu vi um vídeo, né? Vou finalizar aqui do Lula falando que falou com o diabo, que fala com o diabo está com ele, né? Só que se você pesquisar, por isso que é bom a pesquisa, porque senão você está... Eu não vou falar aqui de fake news não, tá, pessoal? Eu vou falar da mentira, certo? A mentira leva para o inferno. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E quando você pesquisa sobre esse vídeo, né? O Lula, ele diz assim, olha,
os bolsonaristas falam que eu falo com o diabo, que eu sou isso, o diabo vai me ajudar. Então você vê que eles cortaram uma parte, e eu não estou falando isso a favor do Lula não, tá, pessoal? Lula é corrupto, foi apontado várias corrupção, certo? Tem muitas coisas que eu discordo, muitas, certo? Não concordei que ele foi inocentado. Inocentado não, que os processos foram anulados, porque o juiz lá... Eu entendo de política, tá, pessoal? Não sou leigo, não. Estou falando que eu acompanho, vejo e sei. Certo? Sou cristão, mas me informo. Então, a mentira é uma coisa do demônio. O pai da mentira é o diabo. Então, se você é um crente, você sai espalhando por aí que o Lula está falando com o diabo, que os bolsonaristas, eles cortaram o trecho que o Lula fala assim: os bolsonaristas estão me chamando que eu sou. Aí eles cortaram essa parte, né? E deixaram só o Lula. Eu sou isso, eu falo com o demônio vai me ajudar. Você entendeu? Então eles cortaram essa parte. E se você espalhou, você é um mentiroso. Você é um forte candidato às trevas. Pessoal, eu não estou falando aqui apoiando o Lula, não. Certo? Eu estou dizendo sobre a vida espiritual, sobre as coisas de Deus. Aí, o que aconteceu nessa mesma matéria, eu vi, né, o Bolsonaro numa igreja Assembleia de Deus. E, gente, os templos estão arregaçados, certo? Como uma prostituta, uma meretriz que se prostitui com porcos. Imagina uma mulher, ela é uma prostituta, certo? Eu vou falar uma palavra forte para vocês entenderem qual que é a gravidade que a igreja está passando, que ela senta ou deita na esquina, abre as tuas pernas e ela tem relação com porcos. Isto é a igreja de Cristo hoje. Você consegue ver essa cena? Uma mulher se prostituindo com porcos? Estou falando de porco, não estou falando de gente porca, não. Estou falando do animal, um porco. Que vive no chiqueiro, comendo comida lá que se joga. Esta é a situação da igreja de Cristo hoje. Onde um Silas Malafaia diz que pode ir, não tem problema, ir no templo maçom, né? Porque foi gravado ali, né? O Bolsonaro, e ele está apoiando o Bolsonaro. E o Bolsonaro, não é o Bolsonaro, pessoal, está indo na maçonaria, isso aí nem me interessa. Ele vai para onde ele quiser. Ele tem direito, né, pela nossa lei, a seguir a religião que ele quiser. Certo? O problema é a mente cristã. O problema é esta mente podre, suja, que está nas nossas igrejas, que está na igreja de Cristo. Certo? Aí, ele lá falando de política, isso e aquilo. Gente, um altar. É um altar das coisas de Deus. Um altar que deveria ser usado para falar de Deus. Pregar o nosso Senhor Jesus Cristo. Avisar as pessoas que, olha, Jesus está voltando. Isso está sendo usado de palanque eleitoral. É uma vergonha. Jesus, ele falou assim, ó, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Qual que é o problema que vocês têm? O reino de Deus não é deste mundo. Qual é o problema que vocês têm? Será que a palavra de Deus não entra em vocês? Jesus, em certa vez, diz que a palavra, se não entra numa pessoa, é porque a pessoa não é de Deus. Então eu começo a entender que essa geração não é de Deus. E eu estou falando do povo cristão. Eu estou falando do povo dentro da igreja. É sobre ele que eu estou falando. Então, continuando aqui, eu quis separar em duas partes para mim não perder o primeiro áudio, tá bom, pessoal?
Então, meu reino não é deste mundo, certo? Haverá uma perseguição contra a igreja. Deus já falou. Qual que é o problema? Você não está lendo, não? Ou você só vive do que é falado em cima do altar? O altar, pessoal, está profanado. O altar está violado. Certo? E aí você faz o quê? Você faz o quê? Então é isso que eu quero perguntar para vocês, porque é o seguinte: tem uma notícia aqui que eu vou estar lendo para vocês, que é muito. A Assembleia de Deus de São Paulo quer punir membros de esquerda, entidade que fala em disciplinar dissidentes ideológicos, recebeu o Bolsonaro no mesmo dia, né? Então, olha só, presta atenção o que está acontecendo aqui. Nós vivemos uma democracia, certo? Então, enquanto a lei no Brasil, ela não me obriga a desagradar a Deus, eu posso e devo segui-la, certo? Eu devo seguir a lei. Você deve seguir a lei para agradar a Deus. Agora, quando essa lei, ela coloca você em desobediência com Deus, a lei, tá, pessoal? A lei. O que acontece? Você não é obrigado a seguir. Certo? O que aconteceu com Mesaque, Sadraque e Abidnego? A lei dizia que quando tocasse lá, fizesse os barulhos, que as pessoas tinham que se prostrar e adorar a imagem, não é isso? Então, eles se recusaram. Daniel também foi jogado na cova, né? Então, dos leões. Então, assim, existem situações a qual o crente ele nega Cristo e, né? E outras não. Só que o crente, né? Ele não está nem diante da fornalha. Ele não está nem diante dos leões. E ele já está negando a Cristo há muito tempo, pessoal. Há muito tempo. Quando você luta por uma perseguição que não existe, você está dando asas, ouvidos para o anticristo. Esse é o espírito do anticristo. Não é o anticristo, com certeza, mas é o espírito do anticristo. Quando se coloca uma igreja, começa a levar política, política é suja, pessoal. Política é nojenta, pessoal. Não interessa quem seja o político, porque você às vezes defende, né, o teu político, critica o outro, né? Ah, os filhos do outro, mas os filhos do meu pode roubar. E eu posso falar claramente aqui porque eu não tenho, todo mundo que me conhece sabe que eu não fico tipo endeusando nenhum político, nem Lula, nem Bolsonaro, nem nada. Né? A gente avalia a situação e pensa no que pode ser melhor, um mal menor, né? Porque não tem o que fazer. Certo? Então eu não fico endeusando ninguém. Nós temos que dar toda a honra, toda a glória ao nome, ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus. Esse é o objetivo do cristão. Ah, irmão Alex, mas vão perseguir a igreja, vão perseguir os cristãos. Então fuja, fuja. Certo? Vão perseguir você? Fuja. Não é isso que a palavra diz? Fuja. E se tiver alguma coisa para pegar na tua casa, não pegue, fuja. É isso que fala a palavra de Deus. Ah, vão me prender. Se entregue. Certo? Ah, vão me levar para a morte, vão me matar porque eu sou cristão. Então vá para a morte. É isso que a palavra diz. A palavra de Deus, ela não está dizendo para você se unir com ninguém para evitar o mal. Porque para eles, os perdidos é o mal. Mas para nós, é a nossa salvação. É o nosso encontro com o nosso Senhor. O que é que vocês estão esperando desse mundo? Qual que é o problema de vocês? Qual que é o problema
de vocês. Porque vocês têm Bíblia na mão, não é possível. Vocês têm Bíblia na internet, não é possível. Então, hoje, na boca do crente, é política. Vá falar de Jesus. Vá falar de Deus. Ah, eu não voto mais no Bolsonaro, porque ele entrou numa igreja maçônica, nem a minha família. O problema aqui, pessoal, é a igreja perseguir irmãos. Agora eu vou ler para vocês aqui uma passagem em Apocalipse 13, porque eu não vou me estender, já me estendi bastante, né? Existe um período que haverá o anticristo, né? E vi das suas cabeças como ferida de morte, da sua chaga mortal fora curado, e toda a terra se maravilhou após a besta. Certo? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Né? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas. Aí aqui, pessoal, né? Essa passagem aqui já é quando a besta se manifesta. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Venceu-os e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os habitantes sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E se alguém leva ao cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo o que a palavra... Se você é para levar para o cativeiro, ou seja, a prisão, vá preso. Ou seja, se for a espada, é necessário que seja morto a espada. Você está preparado? Você está preparado? Porque eu não entendo o que está acontecendo com esse povo que se diz proteger as coisas de Deus, proteger a família, né? Aí junta um monte de crente que não lê a Bíblia. Certo? São crentes que não lê a Bíblia. Que não tem Deus como seu Senhor. Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus como seu Deus. Não tem. Por isso que as suas igrejas estão abertas para todo tipo de imundícia. Certo? Agora, se o Bolsonaro vai numa igreja evangélica, se ele for para buscar a Deus, tudo bem. Agora, para usar o púlpito para falar de política, aí não, pessoal. Aí não. Aí vocês criticam o Lula, né, por ele visitar o terreiro Umbanda, né? Agora sim, você que é cristão, você que lê a Bíblia, o que é pior? O que seria pior? O Lula, um político, né, e frequentar e ter a sua religião num terreiro de Umbanda, ou o Bolsonaro que vai numa igreja para usar o púlpito para falar de política? O que é pior? Porque não é possível que você acha, né, que é normal se falar de política dentro de igreja. Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Qual que é o problema de vocês? Eu quero saber qual que é o problema de vocês. Se o anticristo, o verdadeiro anticristo, ele já tivesse exercendo todo o seu poder, pela atitude do povo, né, que se esquece de Deus, que não observa as coisas de Deus, não lê a Bíblia, né? Infelizmente não leem a Bíblia, né? Então qualquer coisa que se falar, qualquer político falar, o cristão, o crente, né? Vou falar crente porque cristão não é, ele vai atrás.
Ele não se preocupa, né? Ele não não dá importância à palavra de Deus. Poxa, estou falando de política dentro da minha igreja. Isso não é certo, isso não é correto. Agora, para encerrar, tá? Vou dar mais uma continuada aqui, em Apocalipse mesmo, tá? Diz o seguinte. Se alguém leva o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta, né? Aqui está a paciência da fé dos santos. E vê subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que todos os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, né, a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera, né, a ferida, a espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta, que eu falei de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, quando a pessoa não seguir, ela será perseguida. E é isso que a gente vê, essa atuação na Igreja Assembleia de Deus que eu li aqui para vocês, que vão perseguir as pessoas dentro por causa de preferência política, certo? Então, a pessoa chega para você e fala assim, olha, você tem que votar em fulano, senão eu vou te dar um castigo dentro da igreja. Agora, me responda uma coisa, pessoal, se isso não é o espírito do anticristo. Imagina, né, que nós estamos aqui em Apocalipse, né, e nós estamos aqui já quando todas essas coisas acontecerem, e chegar alguém para você e falar assim, olha, aqui tem uma imagem, coloca lá no meio da tua igreja e fala assim, você tem que adorá-la. O que você vai fazer? Não, mas eu não vou fazer isso não. Não, peraí. Você está perseguindo ou você critica cristãos ou crentes que não apoiam o Bolsonaro. Você quer que eles votem no Bolsonaro. Como que você pode ser cristão votando no Lula? Como você pode ser cristão não votando em ninguém? Então, eu estou sendo levado a fazer aquilo, né? A pessoa está sendo levada a fazer aquilo que ela não quer. Porque ela não acredita, porque ela vê na visão dela espiritual que isso não é de Deus, aquilo não é de Deus, o Lula não é de Deus, o Bolsonaro não é de Deus, então ela não quer se envolver, ou ela se envolve para um dos dois lados, e você quer impor a ela algo. Isto é um espírito do anticristo. E aqui diz claramente aqui, ó, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O Bolsonaro está numa igreja cristã e dizer que era para eles se comunicarem com os cristãos do Nordeste, e aí, de repente, esta mesma igreja diz que vai punir quem for de esquerda. O que é isso? O que é isso se não é o espírito do anticristo? Né? E faz com que todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, que lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, presta atenção, pessoal. Era todo o povo ter o mesmo pensamento, estar seguindo a mesma direção. Vão ser marcados para seguir a mesma direção. E quem não estiver de acordo será morto. Certo? Diz aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:4. Tá? Aqui para vocês eu li o Apocalipse 13, tá, pessoal? Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração,
chegando até a assentar-se no tabernáculo de Deus, proclamando-se que ele mesmo é Deus, tá bom? As pessoas que ouviram essa palavra, se a palavra chegou até você, mande para alguém. Mande para alguém que é crente, sei lá, certo? Você pode ter a sua preferência política, tá? Em quem você vai votar, o que você acha, o que você acha que é melhor para sua comunidade, para sua cidade. Mas quando isso começa a invadir as igrejas, isso está errado. Principalmente algo tão sujo, tão podre, tão nojento como a política, que é envolvida em corrupção, prostituição, todo tipo de coisa podre está envolvida na política. Então, não vamos nos envolver com isso. Quando eu falo nos envolver com isso, é abrir a casa de Deus, as portas da casa de Deus, o altar de Deus para se falar sobre isso. Ou perseguir pessoas que não têm a mesma ideia política, né? Isso é o espírito do anticristo. Você está, sim, se você se enquadra em alguma coisa que eu preguei aqui hoje, sobre a mentira, né? O pai da mentira é o demônio, né? Você está com os dois pés no inferno. Você está com os dois pés, os pezão, no inferno. Tá bom? Espero que você se converta, que você mude o seu rumo, tá? Para que Cristo possa te alcançar e te salvar. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Não tem ideologia, não tem segmento político, tá? Acompanho político, me informo, sou muito bem informado sobre política, né? O suficiente para não apoiar ninguém, certo? Eu sou muito informado sobre as coisas de Deus, o suficiente para não apoiar nenhum, de ninguém, de nada. Mas poderia apoiar algum? Sim, com certeza. Posso apoiar algum? Ou ter alguma ideia? Sim, com certeza. Sou livre, né? Pela nossa lei, Constituição, a ter um pensamento. Olha, aquele político pode ser bom, esse aqui pode ser bom, esse aqui pode não ser bom, né? Mas no quadro atual que nós estamos vivendo, nós temos que procurar, né? O mal menor, né? Como que falam, né? O mal menor. Certo? Porque tudo está... se você ler o Apocalipse, não sei o que você está esperando, né? Dessa vida, né? Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e que Deus possa iluminar a mente de cada um.